Olá, olá, frequentadores da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Você já pensou em sobreviver à Guerra do Paraguai e, ao tentar fugir dela, se deparar com um casal abandonado e aí, ó, ficar à mercê dos moradores que vivem lá? Pois essa é a proposta de A Própria Carne, filme aí produzido pelo site Jovem Nerd, com direção de Ian SBF, que fez aí Entre Abelhas e todos os vídeos do Porta dos Fundos, e que fez a sua estreia aqui no Festival do Rio 2025, na Premiere Midnight Movies, que são aqueles filmes que passam lá pra meia-noite, meia-noite e meia, bem noitão mesmo. A Central do Entretenimento assistiu ao filme e te conta agora o que foi que achou do longa, que tem aí um belo elenco e efeitos visuais de ponta. Eu sou Pedro Tenório e esta é a Central das Bruxas no Festival do Rio 2025. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Não esquece também de seguir as redes sociais da Central do Entretenimento que estão aparecendo aqui. O link está na descrição. E bora falar aqui de A Própria Carne, que basicamente a história do filme qual é? São 3 soldados que estão fugindo da Guerra do Paraguai e eles acabam pedindo abrigo numa casinha. Eles pedem abrigo nessa casa onde mora um fazendeiro e a sua filha. Só que esse fazendeiro e essa jovem, eles escondem uns segredos muito estranhos. Então, assim, fica meio que obscuro o que é que eles estão querendo fazer ali. E a partir disso, o que era para ser apenas um refúgio se torna um desafio pela sobrevivência. Gente, uma coisa que o cinema brasileiro nunca explora muito é o gênero de terror. Então a gente sempre teve filmes aqui de terror que não eram muito bem vistos pelo grande público, como Condado Macabro. Teve o Rastro em 2014 com Rafael Cardoso, que teve uma certa visibilidade, mas não foi nem tanto. E é por isso que eu acho bom que o Festival do Rio aposte em filmes de terror, até porque outubro é o mês do Halloween, não é mesmo? Então eu gosto quando o festival ele aposta no gênero do terror e traz produções como teve ano passado, né? Como no Nosso Sangue, que pra mim foi um dos melhores filmes de vampiro. O Love Kills, que a Central está aqui no Cine Odeon para poder assistir uma sessão do filme, né? Que também é de vampiros. E séries de vampiros também, né? Como tem Vermelho Sangue, então é bom ver o audiovisual brasileiro finalmente começando a ter um outro olhar para o terror, ainda que discreto, mas que tem um bom olhar. E A Própria Carne é um filme de gênero muito bom porque fala justamente sobre essa questão de ser um retrato histórico, né? Porque fala sobre a Guerra do Paraguai e principalmente sobre a questão da empatia, de você ter empatia pelo outro e não esconder essas coisas, não esconder o que você mais quer, sabe? Não mentir sempre. Então eu acho que o filme ele fala muito sobre essa questão de empatia, que eu acho que é o tema mais forte aqui. E fazer um filme de terror slasher que se passa na Floresta do Sul e que, assim, pra mim, foi um dos melhores acertos do filme. Foi essa ideia de se gravar todo numa floresta e com uma inspiração bem forte em A Bruxa. A Central conversou com o pessoal do filme que eles explicaram que o filme bebe muito da fonte de A Bruxa. Inclusive, logo nos primeiros takes da produção, vocês vão ver que parece que está vendo A Bruxa, sabe? Mas não é A Bruxa, é A Própria Carne, é um filme brasileiro. Então, esse foi um toque bem bacana do roteiro, que foi escrito aí a 3 mãos, né? Pelos meninos do Jovem Nerd e pelo Ian SBF, que assumiu a direção. E assim, comparando os últimos 2 filmes do Ian, né, que é o Entre Abelhas e o Contrato Vitalício, que são filmes de drama e de humor, aqui o Ian ele aposta numa tomada de direção mais de terror psicológico. Então a gente não sabe o que a gente vai encontrar aqui na Própria Carne. A gente não sabe quais serão os próximos passos do fazendeiro e de sua filha. Então é bom ver que o filme ele aposta nisso. E assim, é tensão do começo até o final. Você fica na ponta da cadeira imaginando o que esse fazendeiro vai aprontar com os soldados. Inclusive, uma coisa que tá bem forte aqui nesse filme é a sonoplastia. Então, o tempo todo você vai conseguir ouvir muitos crack, croc, truque, cruque, soque, sabe? Muitos cracks, que é uma coisa bem forte aqui
nesse filme, que é a questão da sonoplastia. Os efeitos visuais também estão sensacionais, maravilhosos, tá? Sobre o elenco, a gente tem aqui um elenco muito bom. A gente tem Pierre Bartelli, tem Jorge Salma, Jorge Guerreiro, Luiz Carlos Pesci, que é uma lenda da dublagem brasileira, aí junto com Guilherme Briggs e Wendel Bezerra. E aqui, eu acho que o grande destaque do filme é, sim, o Luiz Carlos Pesci. Pra mim, ele tá, assim, um monstro. Que eu pensei, pô, que a gente conhece esse cara da dublagem. Como é que a gente não viu ele atuando em cena? E ele falou que, assim, atuar em cena é a mesma coisa de dublagem, demanda uma certa interpretação. Só que aqui a gente tá com a câmera ligada, então a gente consegue ver melhor as expressões dele, os trejeitos. O personagem dele é um personagem que bota medo. Bota medo! E assim, eu acho que o Luiz Carlos Pesci pode fazer mais papéis aí cinematográficos ou na série de TV. Eu acho que tem um grande potencial e que o Brasil devia explorar, o audiovisual brasileiro deveria explorar mais os seus dubladores em cena. Não digo todos, mas assim, quem consegue fazer uma interpretação boa em cena, aproveita e faz. A Record mesmo já aproveitou alguns dubladores, a Globo também. Não tem o dublador do Vin Diesel, que agora não vou me lembrar o nome, mas que ele já apareceu em novela, já apareceu em séries. Então, assim, vamos aproveitar mais os nossos dubladores, porque eu acho que é tão bom quando a gente consegue aproveitar tudo que o nosso audiovisual brasileiro, o nosso cenário da arte brasileira tem para oferecer, sabe? Isso é um ponto muito bom. Outro destaque aqui também do filme é o Jorge Salma, para mim, porque muita gente conhece ele do Tatalo, né, do Toma Lá da Cá, e aqui ele tá muito mais maduro, assim. Eu digo como ator mesmo, porque ele não é aquele moleque que toma lá da cá. Aqui ele é uma pessoa séria, um soldado sério, com medo do que pode acontecer com a vida dele, com a vida dos seus companheiros. Então, assim, ele também é um dos grandes destaques. E, gente, esse filme, olha, que maravilha que a gente teve um filme como esse, viu? É um filme independente? É, mas tem todos os recursos de um filme blockbuster e vale muito a pena ser conferido nos cinemas. O filme ele ainda vai rodar ainda o Brasil inteiro aí, vai passar até por Recife, então galera de Recife, fiquem ligados aí, que a própria carne vai passar por Recife. E se você não conseguir numa das pré-estreias, tem a estreia oficial que é no dia 30 de outubro, ou seja, é pra curtir o Halloween em grande estilo, entendeu? Uma sessão ali às 10h30, 11 horas, para poder pegar o hype. Então, confiram aí a própria carne que chega no cinema dia 30 de outubro. Aqui já recebe o selo mais que aprovado da Central do Entretenimento. Entra no projetor com folga aí para ser exibido quantas horas quiser, sempre meia-noite, quem sabe. Então é isso, gente. Gostaram da crítica? Sim ou não? Comenta aqui embaixo com a hashtag Central das Bruxas, tá? E também com a hashtag Central no Festival do Rio. Marca da Central Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e acesse centraldoentretenimento.com, porque lá tem a crítica completa escrita pra vocês, tá bom? É isso aí.